Ontem eu tive o prazer de, depois de um tempo, estar na cela de casa. Benção. Fazia um tempinho que eu não participava de uma reunião na cela de casa e tive o privilégio ontem. E ontem resolveram me pôr o fogo e eu ministrar. Aí eu ministrei ontem em Jeremias 18. Vou relembrar. Eu não sei se eu compartilhei essa mensagem na cela de jovens. Eu acredito que já compartilhei, mas não estou com muita lembrança. Esperar você abrir aí para comermos um mocotó junto. Jeremias 18, vou ler a partir do versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Aqui é uma passagem muito conhecida, eu não quis ler do primeiro, para pegar só o foco de onde eu queria entrar. Relata sobre, se você perceber, vontade humana e vontade de Deus. É a passagem que Jeremias é levado numa casa de oleiro e onde Deus faz um tratamento com ele, a respeito de que somos vasos. Só que aí vendo essa parte que eu li dos versículos 7 ao 10, relata justamente sobre vontade do homem e vontade de Deus. Por isso que eu estou tentando lembrar se eu já ministrei na cela alguma vez. E se a gente analisar, viajando um pouquinho toda a Bíblia, você percebe que de Gênesis a Apocalipse nós vemos essa guerra diária. A vontade da carne e a vontade do Espírito. Nós pegamos no livro de Gênesis, por exemplo, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, quais foram as condições que Deus impôs? Deus impôs condições de tal fruto você pode comer, tal fruto você não pode comer. Se você comer daquele determinado fruto, você morrerá. Mas se você não comesse do fruto, você automaticamente viveria. O que eles fizeram? Eles desobedeceram. Aí nós vamos lá para Apocalipse. Em Apocalipse, a condição que Deus deu é para não adorar o anticristo, não seguir o que ele faz. Porque se você não adorar o anticristo e você se render a Jesus ou se adorar a Deus, você terá a vida eterna no céu. Essa é a condição que Deus impõe após o arrebatamento para aqueles que infelizmente não subirem. Você pode perceber, eu citei dois exemplos aqui, de vontade do homem e vontade de Deus. Só que infelizmente no mundo em que vivemos hoje, muitas vezes nós queremos fazer barganha com Deus. Em vez de ser nós fazemos o que Deus manda para Ele fazer o que nós queremos que Deus faça o que a gente quer para nós fazermos o que Ele nos manda. E o segredo principal que a gente aprende aqui é de deixar que a vontade de Deus domine em nossas vidas. Tudo bem. Nós, quando fazemos a vontade de Deus, é claro que lá no fundo a gente não faz simplesmente porque quer abrir mão das nossas vontades, porque ama a Jesus. Claro que sim. Mas lá no fundinho, a gente faz a vontade de Deus na realidade porque a gente quer que Deus faça o que a gente quer. A gente faz meio que em troca. Então não é, vamos dizer assim, a gente faz totalmente porque nós amamos a Deus ou porque nós estamos abrindo mão das nossas vontades. A gente, na verdade, vamos dizer assim, no nosso coração está fazendo meio que em troca. Mas nós temos que fazer o que Deus nos manda por amor a Ele. Eu comentava ontem também que muitas das vezes pode acontecer de aquilo que você tanto quer você não receber. Você fazer a vontade de Deus e Ele não conceder aquilo que você deseja, por mais que seja bom.
Em Hebreus 11, os versículos 12 e 13, fala muito bem sobre isso. Vários homens de Deus, vários heróis da fé, em que Deus fez promessas, mas eles não viram acontecer porque Deus achou por bem recolhê-los sem essas promessas se cumprirem. E então nós temos que ser obedientes a Deus, fazer a vontade de Deus, independente de se formos abençoados ou não. Mesmo que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, só por termos Jesus nós já somos abençoados. Mas muitas das vezes nós vamos viver aqui nessa terra obediente a Deus e muitas das vezes não vamos viver a vida que gostaríamos. Não vamos receber a bênção que nós vamos obter. Mas tem uma coisa interessante também. Se você ver aqui no versículo, fala que se o povo se voltar para Jesus, o povo se voltar para Deus, ele se arrependerá do mal que jurou fazer. Então, uma obediência pode gerar mudança de sentença. Você quer um exemplo? Lá em Isaías 38, do 1 ao 5, eu compartilhei tudo isso ontem também, falando sobre Ezequias, que era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Deus manda não me lembro se foi um profeta ou um anjo na casa dele e diz, arruma tuas coisas que tua hora chegou. Vou te levar, vou te recolher. E Ezequias vira o seu rosto para a parede e diz, Senhor, tu sabes que eu andei fiel contigo. Tu sabes que eu fui um homem temente a ti, fui um homem que te obedeci, um homem que procurei fazer sua vontade. Por que você é levado justo agora? Estou colocando nas minhas palavras. Muda essa causa, muda essa sentença. Deus faz o profeta voltar lá e dizer, eu ouvi tua oração, tua lágrima e tuas súplicas. Você vai viver mais 15 anos. Uma oração, um clamor, uma obediência que Ezequias teve a Deus, fez com que a sentença de morte dele fosse mudada. Deus, ele sabe o tempo que nós temos de vida aqui na terra, quanto tempo que cada um irá viver. Mas penso eu, não querendo em hipótese alguma distorcer a palavra, que não era tempo de Ezequias morrer. Que aqueles 15 anos que Deus acrescentou na vida de Ezequias, eram os 15 anos que ele iria viver mesmo. Era o tempo a mais, que não sei com quantos anos Ezequias estava, aqueles 15 anos a mais, era o tempo exatamente que ele ia viver e depois de fato Deus ia recolhê-lo. Mas o que a gente aprende aqui? Obediência pode gerar uma mudança de sentença. Pode gerar que Deus ele abra uma exceção em algo que ele já planejou. Porque pode perceber que nas orações que eu faço aqui na cela, eu tenho o costume de orar assim. Se for preciso o senhor quebrar o protocolo para fazer o seu querer na cela, fique à vontade. E ele é o único que pode quebrar protocolos, que eu não posso quebrar. Se eu quebrar protocolos, eu posso pagar preço por isso, mas Deus ele pode quebrar protocolos. Então, as 3 coisas que a gente aprende aqui. Não fazer barganha com Deus, fazer a vontade dele, independente de sermos abençoados ou não, no sentido daquilo que queremos. Abrir mão das nossas vontades para obedecê-lo, para fazer a vontade dele. E crer que a obediência, que fazer a vontade de Deus, pode gerar uma mudança de sentença. Que às vezes algo que Deus já tinha traçado a seu respeito pode ser mudado ou antecipado em virtude da sua obediência e de por você fazer a vontade de Deus. Então é isso que fica nos nossos corações. Claro que essa guerra, vontade humana, vontade de Deus, vai continuar até tudo isso se acabar, até o grande dia da batalha do Armagedon acontecer, quando o anticristo vai ter o que merece. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não volta e faz toda a mudança, tudo que ele planejou para esse mundo, para colocar o mundo dele neste mundo, nós vamos ter que viver nessa batalha entre vontade do homem e vontade de Deus. Mas que nós fiquemos do lado do time daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que se sacrificam e pagam preço. Porque se aqui na terra nós não tivermos recompensa, imagine então a recompensa que lá no céu está nos esperando. Então é isso que fica nos nossos corações.
Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas que Deus fale mais aos nossos corações.